Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu não sei se acontece com você, mas comigo, quando eu coloco essa máscara, às vezes eu fico meio desnorteado, não enxergo direito, vou andando meio de lado, assim. É um pouquinho complicado. Irmãos, antes de começar a mensagem, eu estava pensando ali no banco e lembrando, nós temos uma oportunidade tão grande aqui na nossa região de abençoar os indígenas. Nós temos muitos indígenas aqui, mais de 8.000, e muitas vezes eles não são bem recebidos. Não só aqui, nós moramos na Bolívia, lá também acontecia isso. Os indígenas que vinham, do campo para a cidade de Santa Cruz da Serra também não eram bem recebidos. E muitas vezes até nos visitam aqui e não são bem recebidos. Agora está difícil de abraçar, mas dá para sorrir com os olhos, né? Quando você vir algum indígena na rua, lembre-se que ele é uma pessoa amada de Deus. Ele tem alma, ele tem algo que Deus deu para ele estar diante de Deus. E nós precisamos orar por eles também e abençoá-los, e não hostilizá-los. Sempre quando eu atendi algum indígena aqui em Tenente Portela, para mim, eu nunca fiz distinção entre ele ou qualquer outra pessoa. E eu sempre coloquei isso no meu coração. Por quê? Porque Deus quer nos usar para abençoar. Porque a gente estava conversando esses dias aqui, entre os pastores, nós tivemos uma reunião, e aí foi contado um caso de um indígena, quando ele foi comprar passagem, e ele estava perto de um irmão da igreja, e aí, quando chegou ali, o guichê fechou a porta. Fechou assim a ventanilha, não, em espanhol a ventanilha. Fechou a janela ali na frente dele. E aí o irmão brigou por ele e fez o rapaz atender. E o indígena falou assim: olha, eu já estou acostumado a isso. Porque eles sempre tratam a gente assim. Então nós temos que parar e pensar como nós temos tratado essas pessoas que estão aí carentes do amor do Senhor. São pessoas que Deus ama, amém? Ore por eles, ore com eles, e seja instrumento nas mãos de Deus para abençoá-los. Amém? Nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje, irmãos, sobre um tema que Deus tocou no meu coração. Eu tenho estudado, eu tenho formação em neurociência, e tenho estudado muito sobre isso e trabalhado algumas coisas voltado para a ciência e olhando a teologia. A teologia também é uma ciência, por isso que é teos e logia, que é o estudo de Deus. Então, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, não sei se está aí. Tá. O tema Neurociências e a Ação do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler todo esse capítulo 2, mas agora nós só vamos ler o 9, mas é bom a gente ler, depois nós vamos ler os outros versículos. Mas preste atenção nesse versículo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos indígenas aqui da nossa região. Ó Deus, todo o povo, Deus, Caigangue, Guarani, ó Deus, e outros que fazem parte aí também, que às vezes eu não estou lembrando o nome agora, mas são muitos que muitas vezes vêm e passeiam também entre eles e que carecem do amor do Senhor. Eu oro, Senhor, por essas vidas, para que a mão do Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los. Eu oro, Senhor, também por cada irmão que está aqui nessa noite, que está no seu lar, que está ouvindo essa mensagem, para que seja instrumento nas mãos do Senhor para abençoar essas vidas. Pastor Jonathan, ó Deus, que é instrumento do Senhor ali, através da missão, continue abençoando e usando também. E, ó Deus, fale ao nosso coração de uma forma especial, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale poderosamente ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, pode passar o próximo slide, por favor? Parece o psicólogo Miguel Lucas, ele é um psicólogo português, ele tem um site chamado Escola de Psicologia, e já acompanho ele há anos.
E ele fala assim, olha, parece que existe uma epidemia, é como se as pessoas criassem uma ilusão credível acerca delas mesmas, como sendo indignas ou tivessem nascido para sofrer. Você já se sentiu assim? Parecendo que com todo mundo dá certo as coisas, mas com você tudo dá errado? Já teve momentos onde você olhou, poxa, mas todo mundo passou, menos eu. Já teve momentos onde você percebeu assim que o seu vizinho, a grama sempre está mais verde, né? Assim que a gente sempre olha, né? Tem até um caso que eu já ouvi na mensagem, que a irmã, ela era casada com um irmão lá da igreja, abençoado, e esse irmão amava demais essa irmã, e aí essa irmã, ela é muito invejosa, e tudo que o vizinho fazia, ela queria. E aí, comprou o carro, ela fez o marido endividar e comprar o carro. Reformar a casa, ela foi lá e fez o marido reformar a casa. Por fim, naquela época, agora seria internet, mas na época era antena parabólica, e o marido já não tinha mais como comprar a antena. Aí ela falou assim, compra somente lá no Ferro Velho uma antena para colocar do lado de fora, para ver que a gente tem. Isso é um sentimento de inferioridade. Tem gente que nasceu e parece que nasceu com isso. Tem gente que pensa que nasceu para sofrer. Tem crianças que pensam, e tem estudos, já até falei, não sei se aqui ou em outra igreja, estudos de Harvard mostrando que crianças que passam necessidades como eu passei quando criança, como o pastor Josias já contou várias vezes que passou como crianças, têm muito maiores dificuldades quando adulto de lidar com situações estressantes, de lidar com situações mais difíceis. E tem muitas crianças que estão em famílias onde os pais não pensam numa preservação da vida dessas crianças e vão gerando filhos e filhos e filhos sem simplesmente planejar. Deus te deu cabeça para poder pensar, não é? Para ser inteligente. Não precisa mais de multiplicar e encher a terra já está cheia. Amém? Glória a Deus. Mas tem gente que parece que esqueceu disso. E quanto menos recursos a família tem, parece que mais filhos, eu falo isso com propriedade, vem da minha família, tá? Eu não estou falando de outras famílias, estou falando da minha mesmo. Mas as pessoas conseguem filhos. E muitas vezes os pais colocam diante dos filhos, sabe o que é? Que o filho tem o peso de carregar sobre ele a responsabilidade, ele tem que honrar pai e mãe por toda a vida, isso é real. Mas ele coloca sobre os filhos a responsabilidade de sustentá-los durante a sua velhice. Porque esses pais nunca se prepararam para a velhice, agora joga para os filhos. E aí, quando esse filho começa a se despontar em alguma coisa, já vem a mãe ou o pai cobrar, ou os irmãos também. Gente, isso traz um peso. Isso, eu posso falar que é pelo menos 20% a 30% dos problemas que a gente tem de saúde mental nos atendimentos, que é uma carga jogada em cima deles. Assim. Já falei isso também, vou repetir, outras vezes ao contrário. São os pais que muitas vezes não criaram bem os filhos, ou até criaram, mas os filhos são, desculpa a palavra, são, vou colocar, desonestos, e eles, então, usurpam dos pais a miséria da aposentadoria que o nosso Brasil dá para o aposentado. E aí fica ali só recebendo isso. Gente, e aí, quando eu atendo essas pessoas, elas olham e falam assim, não, mas eu nasci para sofrer. Por isso que eu estou citando esses casos, para vocês entenderem. Essa é a realidade de muita gente. Pode passar, por favor. Esse autor, eu não vou falar o sobrenome dele, eu vou deixar para depois quem fala inglês melhor aí, né irmã? A irmã Esther fala melhor. Então, olha só, ele falou o seguinte, ele tem um livro chamado O Cérebro Espiritual. Ele falou, o cérebro, contudo, não é a mente, é um órgão apropriado para ligar a mente ao resto do universo. É o Mário, como que eu pronunciaria isso aí? Graças. Já respondi até em espanhol. Esse dia estava dando uma palestra em espanhol, aí na cabeça fica o espanhol. Sempre estudo espanhol e português, aí fica na cabeça isso aí. O que ele colocou aqui é muito interessante, é muito bonito. Mas tem um detalhezinho aqui. Quando ele fala assim de ligar a questão do universo, ele também, lembra que o título do livro é O Cérebro Espiritual. Ele está falando de espiritualidade. Muitas vezes hoje,
quando se fala de espiritualidade, é uma distorção da verdadeira espiritualidade que a palavra de Deus nos ensina. Qual que é a verdadeira espiritualidade? Através de Cristo, nós somos reconectados ao Pai. Aí nós somos agora chamados filhos de Deus, e como filhos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros 2 vezes. Graças a Deus que eu não conheço meu pai biológico, porque eu já sou herdeiro 2 vezes em Cristo e em Deus. Então, eu já estou mais que abençoado. Não preciso dessas outras coisas. Mas é assim. E só abrindo um parênteses aqui, eu já falei isso algumas vezes, até esses dias na reunião dos pastores eu falei, quando eu preciso de dinheiro emprestado, eu preciso de dinheiro, eu falo com Deus. Deus, é só o Senhor para resolver, que eu não tenho outro pai, então é Ele mesmo. Minha mãe não tem condições, então é Deus. E Deus nunca falhou. Amém? Deus nunca falha no cuidado dele conosco. Aqui tem uma artimanha nessa fala, porque fala ligar a mente ao resto do universo. Mas, na verdade, quando nós falamos de espiritualidade, ou, na verdade, do cérebro espiritual, que eu quero abordar aqui hoje, é ligar a Deus, o verdadeiro Deus. Pode passar, por favor. Primeira coisa, irmãos, eu não sei porquê, mas toda vez que eu estou indo pregar agora, eu estou sempre querendo pregar sobre o Espírito Santo de Deus. É impressionante, vou acabar tendo que escrever um livro sobre isso, porque toda hora que eu vou pregar, só vem na minha cabeça, o Espírito Santo de Deus, toda hora. Vem uns textos sempre sobre o Espírito Santo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Talvez seja porque nós estamos vivendo com a nossa cabeça e menos com a ação do Espírito Santo de Deus. Vamos ler aí, olha. Creia na ação do Espírito Santo. Olha o que Paulo falou para essa igreja em Corinto. Eu coloquei aí essa notinha aí, porque no seminário a gente aprende a fazer essas notinhas e colocar na Bíblia. Na minha Bíblia tem um monte de anotação aqui, que é a colinha, né, que são os pontos das mensagens. E aqui eu estou com a colona que eu imprimi para ficar mais fácil, porque agora vai chegando a idade, a gente tem que chegar, né, com a letra maior. Então, nós estamos sempre acostumados a ter uma bengala, até um apoio, para conseguirmos chegar em algum lugar. Mas olha o que Paulo fala. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Nós vamos descobrir hoje qual que é o plano secreto de Deus, viu, crianças que estão aqui? Vocês sabem qual o plano secreto de Deus? E qual o plano secreto de Deus para a sua vida? Olha o que ele continua falando. Gente, eu achei fantástico esse texto. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado, trêmulo. Minha mensagem, minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder de quem? Do Espírito. Por isso eu deixei marcado ali. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, que maravilha. Pode passar, por favor. Olha essa imagem. Já ouviram falar de Billy Graham? O Billy Graham? Acho que a pronúncia é melhor, é mais ou menos assim. Esse irmão americano, né? Gente, nós temos que amar muito os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem abençoado muitas nações, assim como a Europa já fez anteriormente. E eu creio que hoje quem está fazendo isso mais é o Brasil, a América Latina. Mas se você ouvir as mensagens de Billy Graham, ou Billy Graham, né? Eu sempre falei Billy Graham. São simples, sem retórica, muitas vezes qualquer um poderia pregar. Ele fala simplesmente, aceite a Jesus. Qualquer criança entende a mensagem. Mas olha só, ele enchia estádios, ele encheu o Maracanã. Se não me engano, 2 vezes ele esteve assim no Brasil assim, e encheu um estádio. Eu uma vez estive numa cidadezinha chamada Cafelândia, onde tinha uns pregadores ali, de igreja pentecostal e outras igrejas, toda uma mistura abençoada, que não tinha briga ali em nenhum momento, todo mundo junto no palco pregando. E, irmãos, as cidadezinhas ali em volta, todas reunidas, nem se compara ao que Billy Graham estava aqui ministrando. E, diferentemente, a mensagem que estava sendo pregada aqui era a mensagem da cruz. Olhe para Jesus.
Inclusive, existe um livro chamado Pregação Cristocêntrica, porque o autor entendeu que nós precisamos voltar a pregar a Cristo. Desde o Antigo Testamento, eu vejo Cristo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas eu só posso ser amigo de Deus recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu me torno amigo de Deus. Senão eu sou inimigo de Deus. E inimigo da cruz de Cristo, é que a Bíblia diz. Olha, pode passar, por favor. Ele era um pastor batista, né, evangelista, faleceu aos 99 anos de idade, quase pregando, né? Olha, algum dia você vai, ele falou, algum dia você vai ler ou ouvir de Billy Graham. Ele está morto, né? Não acredita em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. E eu apenas mudarei meu endereço, eu irei à presença de Deus. Amém? Você tem essa segurança? Eu já preguei uma vez e falei, se o corona te pegar, né? Você verá a glória de Deus sendo curado, ou você verá a glória de Deus não sendo curado. De qualquer forma, vai ser manifestada a glória de Deus a você. E é assim para qualquer doença, se você está em Cristo. Essa é a diferença. Aí tem um outro pregador que ele falou aqui, olha, que interessante. Billy Graham foi o maior evangelista da nossa época, como o Dr. Russell Moore bem colocou. O Dr. Graham, né, pregava a Cristo, não pregava sobre ele mesmo, não pregava sobre política, nem prosperidade. Para o Dr. Moore, Billy Graham foi o pregador mais importante que o cristianismo teve desde o apóstolo Paulo. Sabe por que eu estou falando aqui? Eu gostei dessa fala, porque agora eu quero falar de Paulo. O texto que nós estamos lendo é o texto do apóstolo, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Está escrito lá em Atos 9, que ele nasceu como que fora do tempo. Ele foi designado apóstolo. Se vocês olharem lá a lambança que os discípulos fizeram, depois que Judas foi, né, identificado como o traidor, lembra que eu preguei outro dia sobre o traidor, estava entre nós aqui, né? Então, depois que ele foi identificado, os discípulos, após a ressurreição de Jesus, que Jesus foi assunto aos céus, resolveram, da parte deles, escolher alguém para ser discípulo no lugar de Judas. Só que não é assim que funcionam as coisas. Gente, nós erramos tantas vezes como igreja, como liderança. Se você for olhando o texto, você vai ver que eles fizeram isso apressadamente. Mas lá em Atos 9, Deus realmente escolhe um outro apóstolo. Quem era? O apóstolo Paulo. Porque o apóstolo, ele tem um detalhe. Hoje em dia, muita gente fala que é apóstolo, que é isso, aquilo, outro. O apóstolo, a sombra podia curar. Um lenço que enviasse, curava. Tudo que Jesus fez, ele fazia também, como sinais e maravilhas. E, segundo alguns comentaristas falaram, que esse texto mostra que quando Paulo pregava lá em Corinto, está escrito em Atos 18, ele pregava e as pessoas eram curadas também. Gente, mas ele pregava somente a Cristo, falando sobre Cristo. Ele não ficava falando, igual eu estou aqui brincando um pouquinho, né, falando um pouquinho de neurociência. Ele não ficava assim, ele não ficava falando, olha, que você tem que jogar nisso, que você tem que investir naquilo. Não, era somente sobre Cristo. E ainda mais, ele, para não ser pesado para a igreja de Corinto, ele trabalhou vendendo e fazendo tendas. Entendeu como que é? Quando nós estávamos na Bolívia, nós não recebemos nenhum centavo, nem ajuda de nenhuma igreja, quando a gente estava lá como pastores voluntários. Eu até busquei ajuda nesse sentido, escrevi cartas e falei com algumas pessoas, mas, graças a Deus, elas não investiram em mim. Viu, seminarista? Graças a Deus, não investiram em mim. Sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou daquela obra, nunca faltou. Um dia Deus colocou no meu coração, compra uma bateria. Mas não tinha nem baterista. Deus mandou o dinheiro e Deus mandou o irmão para ele aprender bateria. O irmão da igreja mesmo aprendeu a tocar. Compra um contrabaixo. O irmão aprendeu a tocar contrabaixo. Nem tocar nada ele sabia, nem tocar galinha, né? Ele falava. Ele aprendeu a tocar contrabaixo e violão ainda. Entendeu? Os dois ainda. Então, assim, Deus providencia tudo porque a obra de quem? É dele. Não é minha, não é sua. Amém? Então, quando nós entendemos isso, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alguém que foi ensinado aos pés do judeu chamado Gamaliel, que era alguém muito letrado, conhecia a lei, conhecia a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Vocês não estudam Bíblia, vocês não têm ideia do que é estudar a Bíblia.
Naquela época, o mais pobre, ele no mínimo sabia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Aí, aqueles que eram mais ricos, eles ainda aprendiam os profetas e os comentários dos profetas. Olha, não tinha celular, não tinha computador, não. Aqui, ó, na cabeça e no coração. Aqueles chamados doutores da lei, eles sabiam quando eles falavam. Era bem capaz deles saberem, sabe o quê? Até o número... Eu tenho memória fotográfica. Quando eu leio um livro, eu sei qual que é a página, a cor da letra e o tipo da letra. E eles sabiam desse jeito. Só que muito melhor do que eu. Porque a gente tem tanta interferência hoje, né? O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo também era filho de gregos. Né? Pai grego e mãe judia. O pai dele, então, ele aprendeu também sobre a filosofia grega. Ele sabia oratória, ele sabia de tudo isso. E o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para poder pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Muito prazer, meu nome é Gentio, tá? Você também é gentio. Gentio é todo aquele que não é o judeu. Então, ele foi chamado por Deus para pregar para quem ninguém queria pregar. Porque os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, começaram a pregar nas sinagogas, começaram a pregar para os judeus, mas os gentios, quando eles viram a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus na vida dos gentios, eles ficaram olhando, mas como que pode? Quem deixou? É bem assim, quem deixou? Olha, pastor, a irmã lá da igreja, ela foi ali no hospital e orou, e o irmão foi curado. Quem deixou ele lá orar no hospital? O Espírito Santo de Deus mandou ela ir, ela foi lá e orou. E aí Deus curou. Segunda coisa, irmãos, olha, Deus tem um plano secreto para você, amém? Fala assim comigo, Deus tem um plano secreto para mim. Viu, crianças? Deus tem um plano especial, secreto, para o seu coração, que Ele muitas vezes nunca vai falar nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Vai falar só para você, talvez já falou, talvez daqui a alguns anos que vai falar. Eu já sabia, segundo a minha mãe, quando eu era criança, que eu ia ser médico e pastor. Eu falei isso com ela, porque Deus usa a criança para poder falar algo dele. E a gente nem imagina, eu não lembro disso, minha mãe lembra. E são daquelas coisas que a mãe guarda no coração e para falar depois, né? E a gente fica feliz com isso. Olha o que diz no versículo, aí está o versículo, né? No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano, antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória, do começo do mundo, antes do começo do mundo. 1 Coríntios 2, 6 a 7. Já imaginou que legal isso? Paulo chegar e falar com eles, olha, tem um plano secreto de Deus, eu já falei para vocês sobre ele. Não precisa inventar, gente. A cidade de Corinto era uma cidade que era sincrética, né? É um sincretismo religioso, ou seja, a pessoa entrava na igreja, se tornava membro da igreja, mas ela tinha os seus ídolos, ela fazia os outros costumes que ela tinha antes. Eu lembro que quando eu fui passar na classe, eu era da presbiteriana, né? Não era da batista, aí tem a classe de catecúmenos, que a gente fala que é catacumba, né? Porque a gente morre, a gente brincava assim. Aí eles perguntaram assim, me fala alguma coisa que mudou na sua vida depois que você aceitou a Cristo. Eu falei, olha, eu bebia cerveja com meu tio, mas eu só bebi uma vez, tá? E eu não bebo mais. Eles entenderam que era um sinal da ação de Deus. Mas é muito mais do que isso. Eu conheço crentes fiéis que bebem a tal da cerveja. Eu não aguento nem o cheiro. A Bíblia não proíbe a bebida disso aí, mas ela proíbe embriagar. Agora, se você não dá conta, e normalmente a gente não dá conta, então foge disso. E a Bíblia ainda fala, foge da aparência do mal. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Porque é assim, aqui, eu não sei como que é aqui no Sul, lá eu sei como que é em Curitiba e sei como que é em Minas. Lá em Minas, se alguém te vê com uma cachaça, com uma cerveja,
Você é crente. Lá em Curitiba, ele te chama para poder tomar com ele, é normal. Entendeu? Aqui eu não sei como que é. Lá na Alemanha também é assim, é normal. Então depende do lugar, muitas vezes a cultura ela é assim. Já falei do missionário aqui na Albânia, quando ele foi pregar, cada casa que ele ia, ele tinha que tomar uma cachaçinha. Porque lá era obrigado, senão ele não voltava para pregar. E ele falou, imagina eu, pastor da Assembleia de Deus, nunca bebi nada na minha vida de álcool, agora eu fazia 3 visitas e saía assim, né? Ele falava, tudo por amor a Cristo, gente. Pode passar, por favor? Algumas pessoas estão em guerra com elas mesmas há décadas, sem nunca perceberem como o auto-julgamento, a autoaversão, as impede de encontrar verdadeira intimidade com elas mesmas, com as outras pessoas, desfrutar das suas vidas ou daquilo que ainda possuem. Ao invés de ouvir e confiar em nossa vida interior, a maioria de nós tende a viver de acordo com as expectativas dos outros. Você já viveu assim ou tem vivido assim? Internalizando tudo isso para si mesmo, nesse cenário pejorativo, quando se fica aquém de alguma realização desejada, condenamos a nós mesmos. Foi o psicólogo Miguel Lucas que falou, mas eu prefiro o que a Bíblia diz. Pode passar, por favor? Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. É uma vez só, e você não precisa de morrer por ninguém. Jesus já morreu por você, por todos. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Por isso que a Bíblia diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. Quando ele morreu, já foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Romanos 6, 9 e 10, segundo a NVT. Olha aí o segredo de Deus, que desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar, sabia, por presciência ou por plano. Acredito que, isso é pensamento meu, que pelo plano de Deus. Você acredita que é por presciência? Amém. Não faz diferença nenhuma. O interessante é que Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Adão e Eva pecaram, e eu achei interessante, nessa novela Gênesis, que tem um monte de mentira, e a pior coisa que eles colocaram ali foi que eu gosto de azul e amo manga. Aí colocaram a manga azul como sendo fruto proibido ali, né? Que terrível. Ainda bem que eu não fui o Adão, senão eu tinha comido a manga, né? Que é manga azul, linda, né? Mas, olha, vocês perceberam uma coisa? Uma coisa eles fizeram, quem está assistindo a novela, e quem leu a Bíblia, foi somente quando Adão comeu do fruto que os olhos foram abertos. Porque a ordem de ser sacerdote do lar é para o homem. Foi culpa de Eva. Foi culpa de Adão. Foi culpa dos dois. Mas Adão poderia simplesmente, naquele momento, quem sabe, rogar a Deus, porque o texto não mostra, eu sempre imaginei daquela forma, não mostra os olhos dela se abrindo. Somente depois que ele comeu do fruto é que os olhos se abriram. Ah, gente, tem tanta gente que faz coisa errada, escondida, e que nos últimos dias vai ter um telão maior do que esse, né? Com a tela assim, super LED, ultra mega digital, que vai mostrar cada detalhezinho da sua alma. Aí você vai ver o segredo, não só de Deus, que nós vimos que o segredo de Deus é Jesus morrer na cruz por nós, é o plano de Deus, mas os segredos do coração. Aquela hora que você pensou alguma coisa, vai estar lá, está tudo guardadinho ali. Tem até uma brincadeira aí que está passando no TikTok, né, que a pessoa chega no céu e fala, você matou 300 idosos, atropelou não sei quantas pessoas, e aí fala, mas como? Eu não fiz nada disso. Sim, você jogou naquele joguinho, e no joguinho você atropelou, você matou. A Bíblia não fala no pensamento, já pecou, então já pecou. Aí a pessoa vai lá, aperta o botão, a pessoa vai direto para o inferno. É bem interessante a brincadeira, mas o fato é, nós não podemos enganar a Deus com os segredos do nosso coração. Eu, como hipnólogo clínico, como pastor, como sendo médico, o que eu mais vejo é as pessoas tendo medo de contar os segredos. E muitas vezes o que está matando ela é o segredo, e quando ela conta, aí ela sai leve. E às vezes é um segredo tão besta, mas que para ela
é como se fosse um tornado, é como se fosse um terremoto, daquele dos piores, mas está consumindo o coração dela. A terceira coisa, é impossível imaginar o que Deus preparou para nós. Os governantes desta era, ou seja, daquela época de Jesus, né, da época de Paulo, e hoje também, que é a mesma coisa, por sua vez não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor. Quantos cristãos estão sendo perseguidos hoje, né, o Senhor da glória? E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas foi a nós que Deus revelou pela sua palavra essas coisas, por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. 1 Coríntios 2, 8 a 10. E graças a Deus que Romanos 8 fala que quando eu não consigo orar, o Espírito Santo ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha. Então, quando ele fala que ele preparou, o que ele preparou para nós? Que é impossível de imaginar. É que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. E isso é impossível de imaginar, por isso que as pessoas tentam fazer as coisas para agradar a Deus e não conseguem. É assim. Pode passar, por favor. A espiritualidade vem de dentro. O núcleo deve estar lá desde o início, deve fazer parte do Gênesis. Foi o Dean Hammer que falou, ele é um geneticista comportamental. Ele entendeu que Deus colocou, que Romanos 1 fala, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou no seu coração a eternidade. O que é? Que você vai ter um encontro com Deus algum dia. Mas eu quero, pode passar, por favor. Eu quero que você lembre, olha, eu achei incrível isso ali, olha. Uma escola fez, para esse início de ano de 2021, por causa do coronavírus e tudo, para as crianças: apague os seus medos de 2020, vamos começar e ter um ano incrível esse ano. O que Jesus fez foi isso, ele apagou os seus pecados na cruz, para te dar não somente um ano, mas uma vida incrível, hoje e eternamente. Amém. Por isso está a cruz. E é o que Billy Graham fala: Deus nunca tirou algo de sua vida sem o substituir por algo melhor. Ah, meu Deus, por que ela terminou comigo, meu Deus? Pastor! Eu perdi meu emprego também, pastor. Pastor, está difícil. Às vezes nós ouvimos assim das pessoas: pastor, eu perdi o meu carro. Olha, eu perdi a minha noiva. E Deus tem sempre algo melhor para você, amém? Aqui esse texto ele mostra claramente sobre Cristo. Mas eu quero lembrar que outros textos também nos afirmam e nos garantem que Deus também tem sempre algo melhor para nós, para a sua vida e para a minha vida, amém? Então, para de ter medo de orar e falar: Deus, me dê o seu melhor. Amém? Pode passar, por favor. O Espírito Santo nos mostra coisas maravilhosas, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Aqui, eu não vou entrar, eu ia entrar, mas depois eu olhei assim: não, eu vou entrar, porque eu vou deixar isso para o pastor, se ele quiser que eu falo também. Mas, aqui entra a questão da dicotomia e tricotomia. Para quem não sabe o que é dicotomia, dicotomia vem de dicotar, né? As pessoas ficam dicotando, contando as coisas, né? E tricotomia vem de tricotar, que é tricotando. Sabe quando a pessoa pega ali brincando, tá, gente? Dicotomia quer dizer que você é feito do espírito e do corpo. A tricotomia fala que você é feito do corpo, da alma e do espírito. Eu acredito que nós somos um ser humano holístico, um ser humano integral, um ser humano que, na verdade, quando Jesus morreu, foi pela sua alma, pelo seu corpo, ou pelo seu espírito? Foi para quem acredita na dicotomia, quem acredita na tricotomia? Foi para aquele que salvar. Tem algumas coisas que são da teologia que às vezes as pessoas não entendem.
Então, por isso que nós entendemos que diz aqui, olha, e nós recebemos, isso que é importante, o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. 1 Coríntios 2, 11 a 13. Pode passar, por favor. Aqui, mais uma vez, o Billy Graham, ele num estádio, e ele falou, olha, o excesso de tolerância em questões morais nos deixou frouxos, fracos e sem convicção. É texto de um dos livros dele, das últimas palavras dele. E Isaías, pode passar, por favor, fala assim, esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebam? Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Isaías 43, 18 e 19. Olha, irmãos, pode passar, por favor, a quinta coisa. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente. Nós somos como essa lâmpada no meio de lâmpadas apagadas. Lá em Efésios, capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos escolheu, nos elegeu para nos dar a vida. E aí, olha o que ele continua falando aqui. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quando Paulo converteu, lá em Atos 9, tem um espaço aí de pelo menos 3 anos, e alguns comentaristas até falam um pouquinho mais, mas onde ele ficou no deserto da Arábia, conversando com Jesus e aprendendo, igual os discípulos ficaram 3 anos com ele. Isso foi minha monografia de teologia, que tem umas 100 páginas. Eu falei sobre isso, sobre a vida de Paulo. Ele ficou esse tempo todo aprendendo. E se você pegar lá o livro de Gálatas, logo no capítulo 1, ele fala, quando eu recebi do Senhor, as palavras do Senhor, eu não busquei nenhum dos discípulos. Mas o que eu fiz? Eu fui pregar a palavra. Ele não foi pedir autorização a ninguém, porque quem já deu autorização foi o próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele, não foi assim? E mandou ele buscar lá o servo dele, Ananias, que orou por ele, aí caiu as escamas e tal, e ele começou a pregar. Antes perseguidor, agora passou a ser perseguido. O Espírito Santo iluminou a mente dele, o Espírito Santo ilumina a sua mente. Por isso que eu falei com você, gente, que texto maravilhoso, já li esse texto um monte de vezes, né, em várias versões da Bíblia. E quando eu li esse texto novamente essa semana, parece que saltou aos olhos, porque ele ilumina para que você e eu aprendamos das verdades dele. Olha, por que Paulo falou isso tudo? Pode passar, por favor. O contexto desse texto, e aqui tem muito a ver com a igreja. Aqui na igreja tem quantos pastores? 4 pastores. Quais são? Ajuda aí. E tem um seminarista aí, também tem. Mas é seminarista, não é? Então, olha só o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 e 13. Refiro-me ao fato de que alguns dizem, né? Eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo. E outro, eu sigo Pedro. E outro, eu sigo a Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Irmãos, tenha isso no seu coração. Muitas vezes, um vem e planta, o outro vai regar, mas o crescimento sempre vai vir da parte de quem? De Deus. Só para vocês entenderem rapidamente, os que diziam ser de Paulo, é porque Paulo era muito inteligente, muito versado e era pregador dos gentios. Então, é Paulo que ficou 3 anos em Corinto, está lá em Atos capítulo 18, pregando ali para eles.
Eu sigo Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um orador. Sabe aquelas pessoas que falam e que as pessoas choram, que sorriem com a fala dele? Ele era assim. Os que falaram que era de Pedro. Quem era Pedro? Pedro, discípulo de Jesus, aquele que negou Jesus e aquele que Jesus falou: vai ser o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E outros falavam: eu sou de Cristo. Gente, esses eram os piores de Coríntios, porque eles se achavam mais espirituais do que os outros. E se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, vocês vão ver quanta atrocidade. Pode passar, por favor. Não acredite nessa visão materialista. O que é essa visão materialista? A carne ela não presta, né? Que o corpo não presta, que vale ao espírito, ou então na visão, isso segundo a filosofia. Mas o que ele está colocando aqui é na questão da ciência, que morreu, acabou, você não existe mais, você vai para o vazio, né? Não acredite que você é uma complexa máquina biofísica totalmente determinada por processos químicos, elétricos no cérebro, ou por seus genes. Porque, pelo contrário, a mente, a consciência e o espírito são muito poderosos. Eles podem transformar ou afetar profundamente o seu corpo e também a sua vida inteira. Foi o que o Dr. Mário falou. Irmãos, olha que maravilha. Pode passar, por favor. Esse texto fecha para a gente entender. É o que Deus faz conosco. Quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, essa mente está sendo trabalhada. Ela está sendo moldada. Se você não lê a Bíblia, se você, que seja no aplicativo, no computador, se você não vem à igreja, se você não assiste aos cultos, você não será moldado. E aí você vai criticar antes de aceitar. A gente fala com as crianças: leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Se quiser o quê? Crescer. Quem na hora a Bíblia não lê, diminuirá. É fácil cantar quando criança, mas quando adulto, olha o que Paulo fala: não imitem o comportamento e costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma mudança, o seu modo de pensar. Aí que entra a neurociência de Deus, olha que maravilha, porque ele vem e muda, não é somente como o neurocientista falou, o seu cérebro é só um órgão, não é somente, porque a gente tem descoberto neurônios no estômago, tem descoberto neurônios no coração, grande quantidade, e vai descobrir mais coisas ainda. Mas olha só, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, Romanos 12, 2. E aqui eu gostei dessa imagem, porque isso é sabedoria de Deus. Nós somos como aquele ali, né? Como o raw data, né? Os dados não tratados. E aí agora nós temos um encontro com Deus, aprendemos sobre os fatos. Quais são os fatos? Que o Messias teria que vir e ele teria que morrer pelas pessoas, e ele morreu, e ele teria que ressuscitar. Ele fez tudo isso. Nós aprendemos dons, talentos, habilidades, como está ali também, né? Piadas, também aprendemos argumentos, mas argumentos da palavra de Deus. As nossas crenças são modificadas, nós aprendemos metas. Qual que é a maior meta do cristão? Pregar o evangelho até a volta do Senhor e viver de acordo com a sua palavra. Então, ali os nossos medos, nós entregamos para ele, as definições são formatadas agora por eles, as citações, as aulas, vêm de onde? Da palavra de Deus. Aí você pega o livro de João, que é ali na carta, e ele fala: você não tem necessidade que ninguém vos ensina, porque o próprio Espírito já ensina para vocês. É por isso. Pode passar, por favor. Esse é o último slide. Que você pode fazer algumas perguntas assim. Onde está grande parte da minha atenção? Nós estamos no meio ainda de uma pandemia que provavelmente vai durar alguns meses ainda. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas passaram por situações terríveis. Como eu estou experimentando a ação do Espírito Santo na minha vida? Como que isso tem feito? Como que o Espírito Santo tem agido na minha vida? Eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo na minha vida? Não é como aquele livro do Benny Hinn, quem já leu fala: bom dia, Espírito Santo. Ele fala assim que você tem que levantar e dar bom dia. Não é isso, eu estou falando, você tem ouvido de fato a voz do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus fala
aos nossos corações. E é Ele que convence você e a mim sobre o erro, o pecado, a justiça e o juízo. Eu poderia usar algumas técnicas aqui de hipnose para poder gravar em vocês de forma mais clara. Eu poderia usar algumas técnicas aqui de oratória para poder gravar mais fácil. Mas eu prefiro que o Espírito Santo de Deus haja com poder na sua vida. Porque quando Ele age com poder na sua vida e na minha vida, a transformação ela é eterna. Então, em quem eu estou acreditando de verdade? Eu quero terminar falando isso para vocês, irmãos. Olha, eu louvo a Deus pela vida do pastor Josias, pela vida dos pastores que estão aqui na igreja. Mas lembre-se sempre que Deus usa quem Ele quer. Deus pode muitas vezes usar uma criança para poder vir pregar aqui. Deus pode usar um irmão para pregar. Se disponha para ser usado por Deus. Aqui no Sul falta muitos obreiros, falta muitas pessoas para poder pregar, para poder cantar. Se disponha para ser instrumento nas mãos de Deus. Porque nós já aprendemos aqui que o Espírito Santo ele age. E quando ele age com poder, não tem ninguém que segura. Amém? Vamos colocar em pé. Você aí na sua casa, dobre os seus joelhos se puder, ou o seu coração mesmo. Ou se coloque em pé da forma que você puder. Mas eu quero que você agora ouça o que o Espírito Santo de Deus vai falar através da oração. Enquanto eu estiver orando por você, deixe Ele falar o seu coração. Você já ouviu a mensagem, ouviu a palavra, e eu sei que Ele tem poder para transformar a sua vida e para renovar a sua mente no Senhor. A palavra usada para mudar mente é metanoia, a mudança de mente. E é aqui que Deus quer fazer na sua vida, amém? Ó Deus, eu oro, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada vida que está no seu lar, e eu clamo ao Senhor, Deus, porque a neurociência que vem dos céus, porque a ciência que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, ela transforma vidas, ela renova corações, ela renova matrimônios, ela renova amizades, ela renova, Deus, o relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, entre vizinhos. Ela sara, ela cura, Senhor. Pessoas, por isso eu oro, Senhor Deus, cura aqueles que estão precisando de cura nesse momento, talvez ali no leito do hospital, como a nossa irmã Jocineia, Deus que sofreu aquele acidente, abençoe em nome de Jesus, cura, renova a sua saúde, restaura a sua saúde em nome de Jesus. Deus dê a bênção sobre esses médicos que trabalham aqui nessa região. Senhor, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, abençoe seu coração, muitas vezes atribulado, chorando e clamando, Deus, o que eu vou fazer amanhã para me alimentar, para levar algo para minha família? Deus, abençoe essa vida em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, Senhor, pelos pastores dessa igreja, pela equipe de louvor, por cada ministro dessa igreja, para que o Senhor sempre dê o poder do Espírito Santo do Senhor, dê a unção do Senhor, dê, Senhor, da Tua palavra viva e eficaz. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, confiados no poder do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E saiba que Deus tem algo muito melhor para você, em nome de Jesus. Amém.